Políticos e acadêmicos participam em Belo Horizonte de um fórum de debates com foco no pensamento liberal. Quem organiza é o Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte, que está entre os movimentos liberais que se tornaram atuantes no país nos anos recentes. O pensamento liberal ganhou espaço no país. Ele é bandeira do governo Zema para a gestão do Estado e também orienta a política econômica do governo Bolsonaro. Eu vou conversar com a deputada Laura Serrano, do Partido Novo, partido que também é do governador Zema, que tem como base e norte os princípios do liberalismo econômico. Muito bem-vinda, deputada. Obrigada, Vivian. É um prazer estar aqui novamente. Deputada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o governador Romeu Zema estiveram no fórum, não é? O liberalismo não é um modelo novo, não é? Ele já existe há séculos. O que se discutiu lá em termos de respostas que o liberalismo pode dar para tanto Minas quanto o Brasil? Como que isso foi abordado no fórum? Bom, é importante a gente frisar que um dos principais pontos do liberalismo que é defendido pelos liberais e que eu defendo inclusive é justamente a redução da intervenção estatal, não só na economia, mas principalmente na vida das pessoas. Então, o ponto principal do liberalismo, quando a gente se diz liberal, é justamente esse ponto de acreditar que nós sabemos mais sobre como conduzir as nossas vidas do que o Estado. Então, por isso que a gente precisa de uma intervenção cada vez menor do Estado na vida das pessoas, na economia. E aí a gente tem 3 pontos importantes para os liberais, que são pontos fundamentais, que é a vida, a liberdade e a propriedade. Né? São 3 pontos que a gente sempre defende. A vida, porque ela determina, no final das contas, o nosso futuro, né? O nosso futuro depende da nossa vida. A liberdade, que tem tudo a ver com o nosso presente e para poder executar e realizar as ações da forma que a gente considera que seja importante. E aí é bom lembrar que é a liberdade com responsabilidade. Então, tem uma frase de um pensador liberal que eu gosto muito, que é: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, é importante que a gente tenha a liberdade com responsabilidade, uma liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, e a propriedade porque representa, de certa forma, o nosso passado e o esforço que a gente teve para poder realizar as ações. Então, são 3 pontos aí importantes dos liberais. Indo um pouquinho além dos princípios, não é? Pensando na nossa realidade hoje. O Brasil está apostando numa política liberal, a equipe econômica do governo Bolsonaro tem uma aposta firme nesse sentido, mais do que qualquer outro governante, para falar de 30 anos passados, teve, ou mesmo para trás, mas tem problemas para crescer, tem enfrentado sérias dificuldades para crescer. O ministro Paulo Guedes chegou a pedir tempo no fórum, falou: precisamos de tempo para dar resposta. Como é que a senhora avalia esse momento, não é? E a efetividade, assim, na prática, diante do cenário que nós estamos vivendo, as respostas que realmente podem ser dadas por essas gestões comandadas por liberais. Certo. Bom, é muito importante a gente avaliar que, na verdade, eu acho que isso não é a ação liberal ou uma política liberal, ela não é uma aposta do governo, ela é uma aposta da sociedade, porque afinal foram as pessoas que elegeram os governos que a gente tem hoje, tanto no federal quanto aqui em Minas. Então, as pessoas viram que depois de 30 anos de governos não liberais, as coisas não andavam da forma que se gostaria, do que a sociedade achava que era importante que acontecesse. E aí é natural na nossa democracia, que é um sistema excelente, onde as pessoas têm liberdade para colocar as coisas, né, que elas acreditam, de apostar agora, e aí eu digo que é uma aposta da sociedade, em políticas liberais. E aí eu acho que é importante que realmente a gente possa mostrar
os trabalhos que vem fazendo, e para isso é importante tempo. Sem dúvida que a gente já tem resultados excelentes, e aí eu posso citar vários no governo de Minas, por exemplo. A gente teve redução de 27% nos índices de criminalidade, a gente tem programas excelentes sendo lançados aí na área da educação, que é o Gestão pela Aprendizagem, que é um programa de parceria com a iniciativa privada, justamente para a gente aumentar o IDEB, aumentar a escolaridade. A gente já teve progressos na parte de reformas de escolas. No que tange à saúde, a gente tem também o Reorganiza Redes, que é voltado para a atenção primária. Então, é o foco do Estado liberal, se é que eu posso usar esse termo, mas é focar em saúde, segurança e educação. E aí as outras atividades não podem, devem ser realizadas pelo mercado. Enfim, nenhum Estado pode se dar o luxo de fazer outras coisas se a gente não tem educação, saúde e segurança de qualidade. Vamos primeiro fazer o arroz com feijão para depois pensar no bife. Então, é um pouco dessa ideia. E aí, enfim, a gente vê que já tem vários resultados excelentes acontecendo, mesmo num cenário de crise fiscal, de déficit de 15 bilhões, só que para a gente ter as mudanças estruturais que o liberalismo se propõe a fazer, é necessário algum tempo. E aí o que eu vejo, que foi inclusive a fala do ministro Paulo Guedes, é que deem para os liberais pelo menos 1/10 do que os outros governos tiveram. A gente teve 30 anos aí de governos não liberais. O que a gente pede são 3 anos. Vamos aguardar aí pelo menos esse ciclo do mandato para mostrar os resultados, né? Às vezes as pessoas ficam muito ansiosas, com razão, porque a gente tem que cobrar mesmo do Estado e do poder público, mas existe uma maturação para que os resultados venham, né? O trabalho está sendo feito. Agora, os princípios liberais e a política econômica liberal, ela não é em si uma garantia de sucesso. Não é uma receita de sucesso garantida. A gente vê o caso da Argentina. A Argentina enfrenta sérios problemas. O que deu errado por lá? Que assumiu um liberal, né? O que eu acredito... O Maurício Macri é um liberal que enfrenta problemas, inclusive, para tentar a reeleição agora, né? Tem chances de perder, e o país está numa situação cada vez pior. Eu gosto muito de me basear em evidências, em fatos. Se a gente for avaliar hoje os países mais desenvolvidos do mundo, e aí quando eu falo desenvolvidos não é só em termos econômicos, é desenvolvido em termos de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, a gente olhar a qualidade de vida das pessoas, a saúde, a renda. Os países com maiores IDHs no mundo, eles são países que estão mais bem ranqueados no indicador de liberdade. Então, é evidência, é fato de que a liberdade econômica ela é propulsora do desenvolvimento social também. Para a gente reduzir pobreza, a gente precisa gerar riqueza. Então, é fato, e aí como liberal e avaliando as evidências do que a gente tem de indicadores de liberdade econômica e de IDH no mundo, a gente vê que sim, o liberal funciona, ele dá resultado econômico, ele dá resultado social. O caso da Argentina. O caso da Argentina, eu acho que, infelizmente, o que aconteceu foi justamente uma pressão sofrida por outros ângulos que acabou desvirtuando a política liberal que deveria ser aplicada desde o início de uma forma mais genuína, digamos assim. Infelizmente, foram feitas algumas concessões, alguma leniência no sentido de não focar tanto no que era de fato uma política liberal, e isso acabou desvinculando um pouco do que seria a trajetória que eu acho que levaria para o sucesso, no caso do nosso vizinho aqui da Argentina. Agora, deputada, e esse contexto que nós estamos vivendo agora? Nós temos uma situação de fragilidade, a gente depois de ter tido uma recessão, a gente cresce meio que andando de lado, né? Não temos uma perspectiva boa para esse ano, muito aquém do desejado, e para o ano que vem também. Então, nós temos esse cenário interno, e fora o externo, nós temos aí uma iminência de uma guerra fiscal, de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, que vai sobrar para todo mundo, especialmente para nós que estamos para os que estão mais fragilizados. Como é que, dentro do seu olhar liberal, né, que nós estamos falando de um mundo liberal, né, predominantemente liberal, de relações comerciais pautadas no liberalismo, qual que é a expectativa para nós brasileiros que estamos
para o Brasil, que está mais fragilizado, e adotando uma política liberal? Eu acho que a política liberal é a saída para o Brasil não ser um país fragilizado. Então, quando a gente vê, por exemplo, acordos de comércio que vêm sendo feitos pelo governo federal, a gente já teve anúncio aí de pelo menos 2 grandes acordos de comércio do Brasil com países no exterior. Isso tudo gera desenvolvimento, isso tudo gera melhoria das relações comerciais, com mais liberdade, com menos burocracia, se produz mais. Quando se produz mais, gera-se mais emprego, mais renda para a população. Então, tudo isso é um ciclo virtuoso. Eu acredito veementemente que a gente está cada vez mais aberto para o comércio internacional, é muito mais positivo do que a gente se retrair apenas pensando ali na demanda interna do país. Mas isso o presidente da República tem que ajudar, né? Nos discursos, na fala dele, nos posicionamentos dele. Sem dúvida que todos nós temos responsabilidade sobre os rumos do... Hoje ele fez um discurso na ONU bastante, digamos, belicista. Isso não impacta sobre esses acordos? Todos nós temos responsabilidade sobre o futuro do nosso país, né? Eu acho que é importante a gente avaliar todos esses pontos, mas olhando do ponto de vista econômico e do ponto de vista de relações internacionais, sem dúvida que se ter uma abertura comercial maior é relevante. O governador Zema, no fórum, fez declarações que causaram um certo estranhamento para algumas pessoas. Ele disse que foi golpe, 64 foi golpe ou revolução, dependendo de quem trata do assunto. E completou dizendo que a democracia pós-88 foi irresponsável na forma como lidou com privilégios e com grupos, com corporações. Isso causou um estranhamento de algumas pessoas. Como é que a senhora e seu partido veem uma declaração como essa? Bom, na verdade, a declaração do governador foi no sentido de reproduzir o que a sociedade coloca. Então, se a gente for avaliar, realmente existem pessoas que tratam 64 como golpe, existem pessoas na sociedade como um todo que tratam 64 como uma revolução. Isso não expressa a opinião dele? Não, a minha visão é que o que ele colocou ali foi como a sociedade enxerga, alguns enxergam dessa forma, outros enxergam dessa forma. Agora, não se tem dúvida dos episódios que aconteceram. E aí eu acho que foi infeliz, inclusive, a fala até de um dos painelistas que quis imputar ao governador, dizer que 64 não foi uma ditadura, porque em momento algum o governador mencionou o que foi, o que não foi, ou a opinião dele. Ele colocou o que a sociedade coloca. É revolução ou é golpe? Então, acho que chega a ser irresponsabilidade até de colocar esse tipo de coisa que, no final das contas, vai para a mídia sem estar sendo realista com o que foi, de fato, dito pelo nosso governador. Não, mas eu acho que eu falei alguma coisa que tá correta, sim, não tá? Mas é isso, a interpretação, no meu ponto de vista... Eu não fui ao fórum, eu li a respeito, que o governador teria feito essa fala. Mas o que foi falado lá no fórum e o que gerou a repercussão é de que ele teria dito que não é ditadura. Em momento nenhum o governador disse isso. Então, assim, infelizmente, o que você leu... Claro que eu não vou me lembrar exatamente as palavras, mas representa o que foi falado, mas de forma nenhuma foi no sentido de dizer ou não é ditadura. Isso não houve. E lá tentaram colocar como se fosse dessa forma. O governador Romeu Zema, ele voltou a falar também no sacrifício, na necessidade de sacrifício para o ajuste fiscal. Então, nós sabemos que ele estava defendendo, né, a privatização, defendendo medidas em relação ao funcionalismo, aos servidores do Estado, enfim, tem uma série de medidas que teriam que ser tomadas como contrapartida para que um acordo seja fechado com a União, para que o Estado tenha a dívida suspensa, não é? Que é o que afinal, o acordo, o regime de recuperação fiscal, que Minas está pleiteando. Agora, ele voltou a falar em ajuste e a gente sabe que dentro da Assembleia, por onde tem que passar os projetos que devem ser enviados até dia 30, essa é a data que está sendo dada,
existe uma resistência significativa em relação ao acordo. Como é que é a sua visão sobre isso, a perspectiva de que da casa, como vai receber, até porque o governador tem tido momentos de dificuldade na relação com o legislativo. Não é? Teve aí um episódio recente, que aconteceu inclusive aqui dentro da casa, que ele fez uma declaração que, enfim, foi mal vista por alguns deputados, enfim, que se manifestaram, e o próprio secretário de governo, que estava sendo recebido pela primeira vez na casa como secretário de governo, já tinha sido deputado e tudo, também fez uma declaração e tal, que também causou estranhamento. Como é que a senhora está vendo as perspectivas do regime, do acordo aqui, dos projetos, do andamento deles, ao chegar, né? Bom, sem dúvida que a gente sabe que vai ter resistência, isso é óbvio, são medidas que nós entendemos e compreendemos que são medidas duras, são medidas que vão afetar a população e que vão afetar principalmente os poderes, né, o poder público. Então, sem dúvida que isso vai gerar uma certa resistência, mas eu também tenho muito otimismo e tenho muita confiança na sensibilidade, não só dos colegas deputados, mas de todos os representantes dos poderes no Estado, de que é importante a gente realmente tomar uma decisão de pegar a responsabilidade para nós e buscar solucionar os problemas de Minas. Porque, infelizmente, há muitos anos, desde muitos governos, que a solução foi sempre colocada em um outro ente da federação e não se buscou, de fato, resolver aquilo que estava sob a autonomia do Estado. Mas eu vejo hoje e vejo isso com olhos muito positivos, que existe um espaço grande para diálogo. Sem dúvida que a gente vai ter vários pontos que vão ser levantados pelos colegas parlamentares e que são pontos que é importante que sejam levantados mesmo, porque a gente quer que o projeto saia daqui da melhor forma possível, na verdade, os projetos, né, que vão ser uma série de projetos que compõem o regime de recuperação fiscal, e a gente quer que eles saiam aprimorados. Então, que mudanças vão ocorrer, mas é importante que o cerne não se modifique, porque é a solução que a gente enxerga como viável. 2 pontos, apesar dos projetos não terem chegado, a gente sabe que 2 pontos são, assim, digamos que os mais nevrálgicos de todos, não é? Um deles diz respeito a um aumento de alíquota dos servidores, né? Que hoje paga 11% e deve ter, pelo menos a grande maioria, e deve ter um aumento que disse que é 14%. A outra é a questão das privatizações, que é outro ponto bastante complicado. E, no caso das privatizações, há, por exemplo, um referendo popular que está na Constituição, não é? Que é uma emenda constitucional, que prevê que tem que haver autorização da população para que a CEMIG seja privatizada, né? Então, esse seria um primeiro desafio a ser enfrentado dentro da Assembleia. Sim. É muito complicado, até que ponto o governo está disposto a bancar essa questão da privatização da CEMIG, né, diante desse tipo de dificuldade. Quer dizer, olha, estou tirando da população o referendo. Na verdade, o governo está disposto porque é a forma da gente conseguir fazer com que a CEMIG volte a ser uma indutora do desenvolvimento ao invés de atrapalhar o desenvolvimento do nosso Estado. E aí, como eu digo, em termos econômicos e em termos sociais também. O que acontece? Sem dúvida que esses são 2 pontos importantíssimos, mas a gente tem muita tranquilidade para mostrar a importância do porquê que é necessário, igual no caso da CEMIG, que foi o que você mencionou. Hoje, a CEMIG ela não consegue atender os pedidos de ligações ou de aumento de carga que ela recebe dos usuários. E aí, quando eu digo isso, desde o industrial até o produtor rural, até a pessoa física que às vezes precisa ser atendida ali com uma certa urgência, muitas vezes de baixa renda, que tem a família, enfim. Ela não consegue. E aí foi feito um diagnóstico para avaliar se
necessário fazer ou melhor, é necessário fazer a atualização, mas qual seria o investimento necessário para essa atualização? Da geração, da transmissão e da distribuição de energia pela CEMIG. E são necessários hoje 21 bilhões de reais para que ela consiga prestar o serviço da forma que a população mineira merece, que é de forma eficiente, atendendo a todo mundo que precisa. Lembrando que ao atender um produtor rural, ao atender um industrial, ela está gerando também emprego, porque você está gerando novos negócios, você está gerando emprego para as famílias mineiras, que é uma das grandes prioridades aqui do governo do estado. Enfim, 21 bilhões de reais. Se a gente for pegar o que a CEMIG hoje gera de caixa, nos próximos 4 anos, ela vai gerar, os resultados dela vão gerar de caixa de 6 a 8 bilhões de reais. Então, se a gente for considerar ali os 6 bilhões de reais para poder ser mais, uma precaução maior, você vai ter um déficit ali entre o que ela vai gerar de resultado com a atividade dela para poder investir e o que seria necessário para atender as pessoas, 15 bilhões de reais. E aí, quem que normalmente faz esse aporte? Os acionistas. Só que o acionista majoritário é o Estado de Minas Gerais, que está quebrado. Só em 2019 o déficit vai ser de 15 bilhões, que é o que precisaria injetar na CEMIG para ela conseguir fazer o serviço. Então, no final das contas, a privatização, ela não é necessária, porque precisa vender, porque precisa de receita. Óbvio que isso vai ser importante também, isso é uma contrapartida do Tesouro Nacional, inclusive para que a gente possa ter a suspensão do serviço da dívida, juros, etc. Mas o objetivo da privatização é fornecer o serviço para as pessoas. Hoje, infelizmente, a Copasa, a CEMIG, não consegue fornecer o serviço para as pessoas. Se a gente for para o caso da Copasa, por exemplo, 80% de Minas que tem abastecimento de água, 20% das pessoas no nosso estado não tem água tratada. Quando a gente vai para coleta e tratamento de esgoto, fica mais difícil ainda a situação, porque você tem 60% de água coletada, de esgoto coletado, 40% só com tratamento. Gente, coleta de esgoto é uma coisa que está intimamente relacionada com mortalidade infantil. Então, é um absurdo a gente não conseguir prestar esse serviço de forma adequada para a população até hoje. É como se a gente estivesse, se for comparar com a Europa, na época medieval. Então, assim, acho que o ponto é esse. No final das contas, não é o regime de recuperação fiscal só para adequar as contas. A gente não quer, eu preciso ter as contas bonitinhas e ter déficit zero, não. A gente precisa ter dinheiro para educação, saúde e segurança. Hoje, 77% da receita corrente líquida é para gastos com pessoal, é folha, é pessoal ativo e inativo. O que sobra dos 20 e poucos por cento, você tem ainda 8 bilhões que são para pagar serviço da dívida, que é o que vai ter a carência de 3 anos, ou seja, a gente vai ter um fôlego de 8 bilhões por ano aí nos próximos 3 anos, prorrogáveis por mais 3, de uma forma escalonada, mas que dá esse fôlego financeiro. Enfim, se a gente tira dívida, os repasses que já estão sendo realizados, constitucionais, e principalmente essa parte de gasto com folha e pessoal, o que sobra para se investir de fato em educação, saúde e segurança é muito pouco, é muito aquém do que seria necessário. Deputada, eu queria só fazer uma última pergunta para a senhora. O nosso tempo está estourado, aí eu queria que a gente fosse bastante objetivo para poder encerrar o programa dentro do tempo. Certo. A senhora escreveu um artigo no jornal O Tempo, publicou, que tem como título Vamos Falar de Brumadinho. A senhora menciona a CPI, né, e a questão da necessidade de punição dos culpados. Mas, no final, a senhora faz um alerta contra a demonização da mineração e justifica que ela produz empregos. Sim. O que a senhora está chamando de demonização da mineração? O que eu chamo de demonização da mineração é a gente avaliar como se todo e qualquer empreendimento de mineração seja um empreendimento que vai gerar risco e que vai gerar problemas para a sociedade. Hoje a gente sabe que existem diversas formas de se fazer uma mineração responsável e, inclusive, consciente no que tange as questões ambientais. A gente tem que lembrar que sustentabilidade é sustentabilidade ambiental, econômica e social. E o nosso estado é um estado que tem como principal vocação econômica a mineração. Não é à toa que a gente é intitulado Minas Gerais. Só fazer uma intervenção na sua fala. A mineração, historicamente, a mineração e as mineradoras, como um todo, não criaram seus próprios demônios.
quando, via de regra, colocam o lucro em primeiríssimo lugar na frente da vida, não estão elas próprias criando esses demônios? Porque ser demonizado, não é? Primeiro que eu não acredito que, de maneira nenhuma, a gente possa dizer que coloca o lucro à frente da vida. Eu acho que um dos principais pontos é que se a gente for avaliar, por exemplo, e aí, como eu disse, eu gosto muito de me basear em evidências ao invés de basear... Não, essa é até uma conclusão da CPI, né? Mas eu gosto de me basear em evidências e dados ao invés de me basear nos achismos ou no que as pessoas tendem a falar. E se a gente for olhar evidências e dados de Mariana, por exemplo, o que aconteceu depois da tragédia de Mariana? A gente tem os indicadores de desenvolvimento humano, a gente tem os indicadores de renda reduzindo assim muito drasticamente, inclusive redução de indicadores de alfabetização das crianças. E muito disso está justamente voltado para a questão da gente não ter mais as famílias, às vezes, com aquela renda ou com aquele emprego que estava relacionado com aquele setor produtivo que é a mineração. Como eu disse, e aí eu quero deixar assim, e aí por isso que eu digo que a gente precisa falar de Brumadinho, porque a gente não pode deixar Brumadinho virar uma nova Mariana com esses indicadores que a gente vê hoje que acabaram atrapalhando muito a vida, né, dessas famílias. E um ponto que eu acho fundamental e que eu faço questão de deixar claro é, novamente, o que está sendo avaliado, o que foi julgado e os culpados que foram encontrados, é importante que essas pessoas sejam responsabilizadas e que os responsáveis pela tragédia sejam exemplarmente punidos, para que esse tipo de coisa realmente não volte a acontecer nunca mais em Minas Gerais. Agora, a gente não pode jogar todo um setor produtivo que responde por grande parte da economia mineira e que, inclusive, dá emprego para milhares e milhares de arrimos de família, simplesmente ser tido como... E aí é isso que eu falo de demonização. Eu imagino que se a gente, no limite, falar, não, então a mineração é péssima, vamos acabar com a mineração, Minas não pode mais ter nenhuma mineradora. Mas isso é simplista. A questão é, justamente, vamos fazer a mineração mudar a cultura dela. Então, tem aí uma legislação, então, assim, não é que ela está... senhora, desculpa, eu vou insistir. Não foi a própria mineração, o setor que criou esses demônios, na medida que fez de uma forma que criou uma série de riscos. O caso da Vale, ele é exemplar. É exemplar, inclusive, porque nós sabemos que pelo estado todo há lugares em risco. Não, e aí Isso está levantado em dados concretos. Sim, né? Mas aí eu te volto à pergunta, qual é a solução? Na minha visão, a solução é investigar e punir exemplarmente os culpados pela tragédia. E aí eu acho que nisso a gente está muito alinhado. Agora, eu não posso simplesmente, no momento que acontece esse tipo de coisa, eu dizer, vamos acabar com as mineradoras em Minas, que, como você mesmo mencionou, isso é simplista. Deputada, foi um prazer tê-la aqui para a gente bater esse papo. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com a deputada Laura Serrano, do Partido Novo. Nós falamos de um fórum que foi organizado em Belo Horizonte, um fórum de pensamento liberal, que discutiu democracia, que discutiu economia, que trouxe o ministro Paulo Guedes e também o governador Zema para participar, para falar, enfim, a partir dessa conversa sobre pensamento liberal, falamos também um pouco do governo Zema, os desafios que tem pela frente para enfrentar e da mineração, que é, enfim, a principal fonte de arrecadação do Estado e que tem também grandes desafios pela frente para atender Minas Gerais. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar nosso site ou o YouTube. E para falar conosco, o e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.